Fala pessoal, hoje eu vou contar um pouco sobre como que eu automatizei uma tarefa manual na minha vida que eu tinha que fazer umas 2 ou 3 vezes por mês mais ou menos, que era baixar alguns e-mails que eu tinha, alguns anexos de alguns e-mails que eu recebia mensalmente, converter esses arquivos, renomear todos eles e fazer o upload para o S3. E aí, como era um processo manual que demorava um pouquinho, muitas vezes eu acabava enrolando e atrasava o upload desses arquivos, então sempre me causava um certo problema. E aí eu decidi automatizar com JavaScript, fazer um script que lesse meus e-mails e baixasse esses e-mails específicos, baixasse todos os anexos, já convertesse com um ffmpeg, depois renomeasse cada arquivo para deixar no padrão certo e fazer o upload para o meu bucket do S3. E depois que eu fiz esse script eu nunca mais tive problema de atrasar de fazer os uploads, porque eu sempre que recebia esses e-mails eu gastava alguns segundos só executando o script e estava tudo pronto, não tinha que fazer mais nada. Então minha intenção com esse vídeo é compartilhar um pouco de conhecimento para vocês aprenderem algo novo e ao mesmo tempo, quem sabe, inspirar você a automatizar algum processo na sua vida, mesmo que pareça algo difícil no início. Para mim parecia bastante difícil usar a API do Gmail, baixar anexos e tudo mais, mas eu fui fazendo passo a passo e evoluindo meu script com o passar do tempo e isso me ajudou muito, então eu acho que é algo que vale a pena investir tempo. Então, só para contextualizar melhor vocês do que se trata todo esse processo manual que eu tinha que fazer, basicamente eu cuido do site e do aplicativo, de algumas outras coisas também, de uma editora de livros cristã, e essa editora tem um produto que se chama Boa Semente, que todo dia, para cada dia do ano, tem uma mensagem, uma reflexão sobre a Bíblia, sobre fé, sobre Jesus. Então, para cada mensagem também tem um áudio que uma pessoa grava e me manda algumas vezes por mês, porque ela não grava tudo de uma vez. Então, ela vai mandando conforme ela grava e muitas vezes tem que ser uns 2, 3 e-mails por mês com 6 a 10 anexos mais ou menos, porque tem limite de tamanho de anexo. Eu poderia fazer uma página que a pessoa fizesse o upload dos arquivos dela e depois no servidor eu fizesse todo o processo que eu preciso, mas eu decidi tentar automatizar do jeito que já funcionava o processo, que era eu recebendo os e-mails, baixando os anexos, convertendo e tudo mais, e tem funcionado muito bem, então não vi necessidade de fazer uma página assim. Enfim, vou mostrar para vocês como é que funciona esse script. Eu vou entrar aqui no meu e-mail e vou mostrar os e-mails que eu tenho recebido. São basicamente, eu vou ter que borrar aqui para vocês não verem meus e-mails pessoais. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, são esses e-mails. Então, em novembro, agora no dia 4, eu recebi 5 e-mails, cada um com alguns anexos. Esse daqui tem 5 anexos, esse daqui tem 3, e assim por diante. E aí o que eu fiz? Primeiro eu comecei a estudar a API do Gmail e tentar ler os e-mails e baixar os e-mails que tinham esses anexos, mas eu achei que ia ficar um pouco complicado de filtrar o e-mail certo que eu preciso. E aí eu tive uma ideia que foi criar um e-mail específico para esses áudios. Então ele se chama audiosboasemente@gmail.com. E aí eu fiz um filtro aqui no Gmail. Deixa eu ver se eu encontro. Tá aqui, eu fiz esse filtro que quando for um e-mail que eu recebo desse remetente específico e tem anexos, eu automaticamente redireciono para esse meu e-mail novo, que é o audiosboasemente@gmail.com. E aí eu uso esse e-mail no meu programa, no meu script, porque aí fica mais fácil, basta eu ler todos os e-mails, que a maioria das vezes vai dar certo, porque eu não recebo nenhum outro e-mail com anexos desse remetente. Então, se eu entrar aqui agora nesse e-mail, vocês vão ver que tem vários e-mails não lidos, que são justamente esses de novembro, que aliás já faz um tempo já que eu já deveria ter processado esses e-mails, mas eu estava querendo gravar esse vídeo, aproveitar que tem e-mails novos para gravar esse vídeo, então acabei enrolando um pouquinho. Mas aqui são e-mails não lidos com anexos, e aí depois que os áudios são processados, eu marco o e-mail como lido e coloco uma label aqui de Uploaded to S3. Então, indo para a parte do script, eu vou tentar não ser tão detalhista, porque eu acho que não é o objetivo de fazer uma demonstração super detalhada, né? Então eu tenho aqui meu script, deixa eu abrir no VS Code.
Ele é um script feito com Node. Deixa eu fechar tudo aqui. E aí aqui, não sei se está bom o zoom, mas aqui eu tenho algumas coisas. Eu tenho um servidorzinho do Rono, que é uma lib que eu estou gostando bastante para fazer servidores com Node. E daqui a pouco eu explico por que eu tive que fazer um servidor. Tenho um SDK da AWS, tenho uma API do Google Cloud, que se eu não me engano é por ela que eu acesso o Gmail. Tenho aqui uma lib para trabalhar com datas, o FFmpeg, Google APIs, que esse sim na verdade é a lib para trabalhar com Gmail. Essa do localauth eu não tenho certeza para que é, vou descobrir daqui a pouco, porque eu já não lembro mais. E eu tenho o TSX aqui para executar os meus arquivos TypeScript. E antes de prosseguir, se inscreva, deixa seu like, seu feedback aí nos comentários que eu vou apreciar bastante. E espero que vocês gostem do conteúdo. De volta para o vídeo. Então aqui eu tenho 3 scripts também de execução. Um para listar todos os áudios que eu tenho no meu S3 para ver quais que estão faltando, quais já tem. Já vou mostrar também como que ele funciona. Tem aqui o meu script de dev, que é a mesma coisa que o start, só que ele tem um watch para poder desenvolver o script e continuar testando ele de uma forma mais fácil. Então eu vou rodar esse list aqui para ver como que ele funciona. Opa, não é o dev que eu queria rodar, é o list. Então aqui ele já conseguiu carregar todos os meus áudios do meu bucket do S3. Aí eu posso ver aqui que até o dia 30 de novembro eu tenho áudios, então eu ainda estou tranquilo, não está faltando nenhum áudio. Eu fiz isso porque muitas vezes eu ficava em dúvida se quando que ia acabar os áudios, quando que eu ia precisar cobrar o pessoal para mandar mais áudios, enfim. E aqui eu consigo visualizar melhor onde a gente está, quantos áudios ainda tem e quais estão faltando. Vou mostrar rapidamente o script de list aqui. Eu sei que o objetivo do vídeo é falar sobre o script em si, que faz a automação, mas já que eu comecei a falar do list, vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Então aqui eu gero uma instância aqui do S3 pelo meu SDK da AWS. Aqui eu pego a data de hoje. Aqui eu executo o comando para listar os objetos dentro do meu bucket. E aí eu pego, se eu não me engano, é o nome do arquivo. Aqui eu configuro quantos dias eu quero para trás e para frente do dia de hoje. E aqui eu gero um array de datas. Então aqui vai pegar o dia de hoje, vai colocar 40 dias atrás e 40 dias na frente. E aqui eu gero o meu array com todos os itens e coloquei o nome do arquivo aqui que eu vou buscar na minha lista que veio da AWS. Depois eu só faço um console log passando por cada item e verificando se os meus arquivos aqui que vieram da AWS incluem esse nome de arquivo. Bem simples, nada demais, então agora vamos para o que interessa mesmo, que são os scripts. Então aqui basicamente, quando eu inicio o meu script, eu crio um servidorzinho com Rono, e aí eu crio uma rota aqui chamada /run, e esse /run vai chamar esse main process, que vai de fato executar o meu script. Mas antes disso, eu tenho esse prompt consent, que é uma função que vai abrir para mim, vai requisitar para mim um consentimento para o meu script poder acessar a minha conta do Gmail. Na verdade, eu só logo no terminal uma linha aqui pedindo para acessar essa URL, que é uma URL de autorização. Aí essa URL de autorização é gerada aqui usando esse OAuth Client, que já está configurado aqui com todas as minhas credenciais e secrets e IDs que eu uso no meu Google Cloud para poder acessar o meu Gmail. Então tem que fazer toda uma configuração lá no Google Cloud para conseguir acessar as APIs do Google. E aí eu demorei um pouquinho para conseguir entender como funciona essa parte, porque é um pouco complexo.
Mas isso acabou sendo uma coisa legal de fazer esse script, porque eu aprendi algo novo. Eu consegui interagir com uma plataforma que eu não tinha usado antes, que no caso é o Google Cloud, e as APIs do Google. Então eu consegui ter uma experiência em algo que eu não teria de outra forma. Então pode ser que um dia eu tenha que trabalhar com essas APIs, com a plataforma do Google Cloud. E aí eu já vou ter um pouquinho mais de experiência. Então esse é um ponto bem legal de fazer esse tipo de automatização para você ganhar um pouco de experiência em coisas novas. E agora eu vou mostrar esse script em execução, porque aí vai ficar mais fácil de entender o restante dele. Então vamos dar um pnpm run, deixa eu aumentar mais a fonte que eu acho que está pequena, start, né? Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, autorize este app visitando esta URL. Vamos ver se vai dar certo. Aí aqui me pede para escolher qual a conta que vai ser usada nesse script. Então vou usar minha conta lá, audiosboasemente@gmail.com. E aí, aqui eu recebi uma mensagem de que o script está rodando, você pode fechar esta aba e ir para o terminal. E aqui já dá para ver o script rodando, ele está aqui fazendo várias coisas, já está convertendo, fazendo upload. Aqui é quando ele está lendo os e-mails, aí ele baixa ele pega os anexos, baixa o arquivo, converte o áudio usando o FFmpeg e vai fazendo isso paralelamente para cada arquivo e depois faz o upload. Olha lá, uploaded to S3. Tem muita coisa para melhorar, eu poderia colocar uma barra de progresso, fazer coisas mais bonitinhas aqui no output do meu script, mas por enquanto está sendo funcional, então eu não me preocupei muito com isso ainda. E aí se a gente ver aqui, vamos ver se ele atualizou. Já atualizou todos, não sei por que esse aqui ainda não. Opa, acabei marcando ele como lido, mas aí a gente vê isso daqui a pouco. Então agora o que aconteceu? Depois que eu entrei nessa URL de autorização, dá para ver aqui em algum lugar, deixa eu ver, que ele tem um redirect URI, que é a URL para onde o Google vai redirecionar depois que eu der o meu consentimento. Então quando eu fiz o consentimento aqui, que eu aceitei que o script usasse a minha conta do Gmail, ele me redirecionou para o localhost 1426. Não sei por que tem essa porta. Eu defini essa porta arbitrariamente. Então eu defini essa URL como URL de redirecionamento, /run, e aí o próprio Google redireciona para essa URL, passando esse code aqui, que é o código, e o scope também, que são as informações que o meu script vai usar para poder acessar o meu e-mail via API. E aí aqui eu só fiz esse console log para saber que estava tudo rodando. Então aqui vocês podem ver, na verdade eu uso só o code, eu falei do scope aqui também, mas é só o code. Então eu pego o code e eu passo aqui para o meu main process. E aqui é que fica a parte mais interessante, que faz todo o processamento dos meus áudios. A arquitetura do script não está boa, porque eu fui colocando tudo em uma função grande, aí eu fui dividindo em várias funções. Então não reparem nisso, poderia ser muito melhor, mas eu não me preocupei com isso na época. Então aqui eu pego o Auth Client do Google APIs, para poder acessar o meu Gmail. Então aqui eu faço um get token baseado no meu code que o Google me mandou. E aí eu faço todo um processo aqui para poder usar a API do Gmail. Isso tudo é próprio das APIs do Google. Eu demorei um tempinho para conseguir entender cada coisa. Então esse é um tipo de desafio que você vai ter quando você quiser fazer uma automatização mais diferente. Então aqui eu já tenho o meu Gmail e eu consigo usar esse Gmail aqui para ler os e-mails e etc. Então a primeira coisa que eu faço aqui é pegar os e-mails não lidos. Então eu fiz uma funçãozinha aqui que vai receber a minha instância do SDK do Gmail. E essa função ela vai fazer uma busca aqui dos e-mails não lidos. Esse user ID
igual a me aqui, eu não sei exatamente, não lembro mais por que eu preciso disso, deveria ter comentado aqui no código, mas é algo próprio aqui da API do Gmail que eu tive que usar. Não sei exatamente por quê, mas era necessário. E aqui eu faço a minha busca que é bem parecida com a busca aqui que a gente faz por essa barrinha. Então aqui eu queria todos os e-mails não lidos porque eu sei que são e-mails que eu ainda não processei. Aí depois que eu fiz isso, eu peguei só os IDs desses e-mails e aqui vocês podem ver que para cada e-mail eu tenho que chamar o meu SDK do Gmail de novo para pegar o conteúdo do e-mail, porque aqui ele só me manda a lista dos e-mails, mas não tem o conteúdo, não tem o corpo da mensagem, não tem os anexos. Então aqui eu pego o conteúdo dos e-mails e retorno para a minha função chamadora, para o meu caller. E aqui depois eu faço uma lista de anexos, né? Então para cada e-mail eu vou chamar essa função aqui, vamos ver o que ela faz, que eu já não lembro também. Aqui eu tipei o meu argumento para poder trabalhar melhor com TypeScript. E tudo isso aqui são desafios que você vai tendo que vencer na sua jornada aí de fazer um script. Demorei um tempinho para conseguir saber como que eu tipava os objetos do SDK do Gmail. Então aqui eu pego o ID da minha mensagem, né, do meu e-mail, pego a lista de anexos, e aqui tem algumas complicações, não complicações, mas características de como funciona os anexos no Gmail. Ele é um payload que tem várias partes, e aí você tem que filtrar as partes que você quer. No caso, eu queria só os arquivos que tivessem esse mime type aqui, mime type, que é o que indica que o arquivo é do tipo de áudio, né? Então, às vezes a pessoa me mandava como M4A ou como MP4, então eu já deixei os dois tipos aqui. Eu acho que o part aqui, na verdade, é um anexo. E aí eu filtro eles e aí depois eu faço um map aqui, retornando o nome do arquivo, o ID desse anexo e o ID da mensagem. E aí depois eu volto para cá, já tenho a minha lista de anexos por e-mail. E para cada anexo eu vou fazer mais um processamento aqui. Isso aqui com certeza deveria ter em alguma outra função fora desse arquivo para diminuir um pouco o tamanho, né? Ficar mais organizado, mas eu acabei não fazendo, não sei porquê. Eu parei aqui nesse ponto. Mas enfim, aí eu pego a mensagem, pego a lista de anexos de novo. Para cada anexo eu vou chamar aqui uma função do meu SDK do Gmail, que é para obter um anexo de fato. Então eu obtenho aqui o anexo, passando aqui o ID do anexo, o ID da mensagem e o user ID. E aqui eu crio um buffer. E depois que eu tenho o meu buffer, eu consigo passar ele para o meu... escrever ele no meu sistema. Então aqui eu tenho uma outra função que é para definir o nome do arquivo que eu quero salvar ele no meu sistema. E aqui nessa função eu gero tanto o nome original e o nome que eu quero que seja o novo nome desse arquivo, porque eu vou converter ele. Então eu mudo o M4A para MP3. E tem uma outra parte aqui que eu mudo também o nome do arquivo. Vocês podem ver que aqui nos e-mails o padrão é BS 2024, espaço, mês, espaço, dia. Mas lá no S3 ele é BS minúsculo e em vez de espaço são traços. Então eu faço todos esses nomes, eu gero todos esses nomes aqui e depois eu só uso aqui no meu script principal. Então aqui eu escrevo o arquivo no meu sistema e aí depois eu chamo o ffmpeg para converter esse arquivo. E aí não tem muito segredo também. Basicamente o ffmpeg já sabe o que ele tem que fazer baseado na extensão que eu passei. Então eu tenho aqui, quando eu passo que é .mp3, o nome do arquivo de destino, o ffmpeg automaticamente já vai converter para mp3.
E aí beleza, ele converte, depois que converte chega a parte do S3. E aí não tem muito segredo também, eu leio o arquivo, baseado aqui no nome do arquivo de destino que eu gerei lá para cima. E aí eu simplesmente faço um upload pro meu bucket específico. E depois disso, chega o final do script que eu basicamente só marco o e-mail como lido. Para isso eu só preciso remover a label de unread do Gmail, que ele já marca como lido. E eu adiciono a minha label que eu criei lá no meu Gmail também, que é essa uploaded to S3. Então esse é o ID da minha label. E depois disso acaba o meu script. Então agora vamos ver. Aqui ele fica pendurado, eu não sei porquê, mas deve ser por isso que esse e-mail ficou marcado como não lido. Eu tenho que ver alguma coisa nesse final aí da execução. Mas vamos ver agora quantos áudios já tem. Já tem todos aqui. Então agora já fez o upload de todos os áudios do mês de dezembro. Então inclusive esse e-mail aqui já deveria estar marcado como lido e com a minha label também. 16, 18. Enfim, mas é algo que eu vou ajustar depois do meu script. Mas basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, como que eu fiz uma automatização de um processo enfadonho, vamos dizer assim, e como que minha vida melhorou bastante depois que eu fiz esse script simples, relativamente simples. Foi um pouco difícil, no início eu não tinha esse servidorzinho, então eu tinha que copiar o código aqui manualmente, colar no terminal. Então aos poucos a gente vai melhorando, fazendo novas iterações. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário, seu feedback que eu vou apreciar bastante. Se inscreva também se você não for inscrito. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!